Então, pessoal, estamos de volta aqui com a segunda parte da nossa da nossa videoaula sobre o capítulo 3, sobre o módulo 3, né? Então, a gente vai falar agora sobre organizações de padrões. Vamos lá. Então, esses padrões, né, essas regras, esses protocolos necessitam ter algumas organizações que mantêm isso. Alguém precisa organizar isso, né? Então, quem são essas empresas, né? Quem são essas empresas? Então, as normas abertas incentivam interoperabilidade, concorrência e negócios. Por quê? Porque se eu tiver uma regra que é comum a qualquer indivíduo, qualquer empresa, qualquer pessoa pode entrar naquele negócio. Por quê? Porque eu conhecendo a regra, eu posso ir lá e fabricar um dispositivo que, desde que ele atenda aquelas regras, eu vou conseguir me comunicar na rede. Por exemplo, né? Eu tenho também as organizações de padrão, elas são fornecedor neutro. Por que fornecedor neutro? Porque independente do fornecedor que faz que o fabricante de um dispositivo não é ele que vai determinar a regra. Quem vai determinar a regra é a organização de padrão. Né? Elas são organizações sem fins lucrativos e elas foram criadas para desenvolver e promover os conceitos de normas abertas. Ok? Então a gente tem aí a I3E, a IETF, a IANA, o ICANN, o ITU, o TI. A gente vai entender um pouquinho sobre elas. Então a gente tem os padrões de internet, né? Os padrões de internet. Ó, a gente tem aqui nos padrões de internet o Internet Society, né? Que promove o desenvolvimento aberto e a evolução da internet. A gente tem o IAB, o Conselho de Arquitetura da Internet, né? Responsável pelo gerenciamento e desenvolvimento geral dos padrões da internet. Aí a gente tem o IETF. O IETF desenvolve, atualiza e mantém tecnologias de TCP/IP, tá? E a gente tem o IRTF. O IETF e o IRTF. Qual a diferença entre eles? A diferença é que ela é focada em pesquisa. O RTF é focado em pesquisa de longo prazo. Tá? São praticamente o mesmo grupo, mas é focado em pesquisa de longo prazo, ok? Aí a gente tem as organizações de padrão envolvidas no desenvolvimento e suporte do TCP/IP. A gente tem o ICANN, que coordena a alocação de endereços IP e gerencia os nomes de domínios e atribuições de outras informações. Tá? O ICANN. E o IANA, que é a Autoridade de Atribuição de Números na Internet, supervisiona e gerencia a alocação de endereço IP e gerenciamento de nomes de domínios e os identificadores de protocolos da IANA. Tá? Então, um coordena e o outro supervisiona e gerencia. Basicamente, um coordena o trabalho do outro aqui e coordena se o que um determinou, o outro está sendo implementado. Padrões elétricos e de comunicação. Por quê? Porque tudo num dispositivo eletroeletrônico precisa ser padronizado. Vou dar um exemplo claro disso. Lembram quando saiu a porta USB? Existiam vários padrões de porta USB. Até que um dia foi padronizado pelo I3E, né? Se pronuncia IEEE ou I3E, pelo I3E, esse padrão de USB que a gente utiliza hoje. Então existe o mini USB, existe o USB normal, que é o USB que a gente trabalha. A partir daí, todos os fabricantes adotaram esse modelo que foi padronizado. Então a gente tem o Internet Engineer Elétricos e Eletrônicos, né? Dedicado à criação de padrões em potência de energia, saúde, telecomunicações e redes. A gente tem o EIA, que é o Electronic Industry Alliance, que desenvolve padrões relacionados à fiação elétrica e aos conectores e racks de 19 polegadas. A gente tem a Associação de Indústria de Telecomunicações, a TIA, que desenvolve padrões de comunicação em equipamentos de rádio, torres de celular, dispositivos de voz sobre IP, que é o VoIP, comunicação por satélite. A gente tem o I2T, né? Que é o setor de padronização de telecomunicações e União Internacional de Telecomunicações, que define padrões para compactação de vídeo, de PTV, a comunicação de banda larga, como uma linha de DSL, por exemplo. Tá? Eles, o ADS, aquela famoso
serviço de internet que vem junto com as telefonias, né, com as telefônicas, são padronizados, que são os DSLs, são padronizados pelo I2T. E modelos de referência. A gente vai falar um pouquinho agora sobre modelos de referência, ok? A comunicação de rede de computadores é um conceito muito complexo, né? Então, todo conceito complexo, na hora de você explicar e na hora de se compreender, é melhor se você dividir ele em etapas, ou dividir em fatias, né? Dividir em camadas. Então foram desenvolvidos os modelos de comunicação de rede, dos protocolos, das pilhas de protocolos, que foram divididos em camadas para um melhor entendimento e um melhor funcionamento das redes, ok? E aí a gente tem dois modelos de referência hoje usados no mundo inteiro. A gente tem o ISO, né, que é o modelo OSI, e a gente tem o TCP/IP, que é lá do IETF, ok? Então são modelos de referência, são modelos que a gente usa para estudar. E também o TCP/IP é o modelo que é usado na prática hoje. Então eles são divididos em camadas para facilitar a compreensão, né, até na hora de solucionar um problema. Se eu sei exatamente em qual camada está aquele problema, eu sei qual o dispositivo que atua naquela camada, qual o protocolo que atua naquela camada, quais regras que deveriam atuar, como eu devo agir para consertar um problema daquela camada. Então, até na hora de eu resolver um problema, eu sabia ter um profundo conhecimento do modelo TCP/IP e do modelo OSI, de todos os dispositivos, todos os equipamentos, todos os protocolos que funcionam e deveriam funcionar naquela camada, eu devo ter um profundo conhecimento sobre isso para trabalhar com redes. Então, os benefícios de se usar um modelo em camadas. Auxilia no projeto de protocolos, porque os protocolos que operam em uma camada específica definirão as informações sobre as quais atuam e uma interface definida para as camadas acima e abaixo. Então, o protocolo, não interessa como o protocolo ele vai estar funcionando lá dentro. O que interessa é que eu sei o que ele deve fazer naquela camada, porque eu sei a função daquela camada. Então eu sei o que eu devo fazer. Eu sei como eu vou receber os dados, porque eu sei como a camada de cima vai me enviar os dados. E eu sei como eu devo passar os dados, porque eu sei que a camada de baixo tem que receber os dados de uma forma. Agora, como eu vou fazer para fazer aquele... para executar as funções daquela camada, eu posso desenvolver um conceito completamente novo. Tá? Então, ó, estimula a competição, porque os produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar em conjunto. Impede que alterações de tecnologia ou capacidade de uma camada afetem outras camadas acima ou abaixo, né? A gente tem um exemplo recente agora, né? Recente, já tem 20 anos. Mas o IPv6, né? O IPv6, ele é uma novidade, ele é uma inovação da camada de rede ou da camada de internet, mas as camadas acima e abaixo não precisam ser afetadas, ok? Então, é um exemplo aí de uma camada que teve uma alteração, mas não houve aí, não afetou as demais camadas. Né? E ele fornece um idioma comum para descrever funções e habilidades de rede. Então, as camadas do modelo OSI, né? São 7 camadas. Eu tenho a camada 1, que é a camada física, que descreve o meio para ativar e manter e desativar as conexões físicas. Eu tenho a camada link de dados, que descreve o método para a troca de quadros de dados em uma mídia comum. Eu tenho a camada de rede, que fornece o serviço de troca de dados individualmente na rede, então computador por computador, fim a fim. Eu tenho a camada de transporte, que define serviços para segmentar, transferir, remontar os dados de comunicação individual, tá? Eu tenho a camada de sessão, que fornece serviços para a camada de apresentação e para gerenciar a troca de dados. Eu tenho a camada de apresentação, que fornece a representação comum dos dados
né, transferidos entre os serviços da camada de aplicação e a camada de aplicação, que contém os protocolos usados para a comunicação processo a processo. São os softwares que a gente usa no final. O cliente de e-mail, ele está aqui na camada de aplicação. Ele usa todos os serviços abaixo, até chegar no destino e ser desencapsulado e abrir de novo no servidor de e-mail ou no outro cliente de e-mail. Mas ele age na camada de aplicação cliente de e-mail, ok? E a gente tem o modelo TCP/IP, que é um modelo mais simples do que o modelo OSI. Apesar de ser desenvolvido, a maioria dos protocolos TCP/IP foram desenvolvidos antes do modelo OSI serem estabelecidos. Aí veio o modelo OSI e logo depois se organizou o modelo TCP/IP em um modelo viável. Então o modelo TCP/IP ele foi descrito e organizado depois, mas a maioria dos protocolos nasceu antes. Então a gente tem Então a gente tem aqui a camada de aplicação, que representa os dados do usuário, além dos controles de codificação e diálogo, né? Ou seja, eu tenho a camada de transporte, que permite a comunicação entre vários dispositivos diferentes em redes distintas. Eu tenho a camada de internet, que determina o melhor caminho pela rede, e tenho a camada de endereço de rede, ou de acesso à rede, né? Que controla o dispositivo de hardware e o meio físico que formam a rede. Então, esses dois modelos funcionam similares. Então eu tenho aqui, o modelo aplicação, a camada aplicação no modelo TCP/IP representa a camada aplicação, apresentação e transporte do modelo OSI, ok? Então todas as funções dessas três camadas são feitas na camada aplicação do modelo TCP/IP. Aí a camada de transporte, ela está dentro da camada de transporte do modelo TCP/IP e a camada de rede dentro da camada de rede. Mas a camada de acesso à rede está na camada link de dados e camada física do modelo OSI. Então eu tenho duas camadas aqui ligadas numa só no modelo TCP/IP. Então as 7 camadas do modelo OSI se enquadram dentro das 4 camadas do modelo TCP/IP. Então o modelo OSI divide a camada de acesso à rede e a camada de aplicação do modelo TCP/IP, né? O conjunto do protocolo TCP/IP não especifica quais protocolos usar ao transmitir por meio de uma mídia física. A camada 1 e 2 do modelo OSI é apenas a camada de acesso aí do modelo TCP/IP. Então é a explicação. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre encapsulamento dos dados, porque os dados eles precisam ser encapsulados camada a camada para ser transmitido pela rede, né? E aí como é que funciona? Para encapsular os dados, a gente precisa segmentar os dados. O que é a segmentação? Né? A segmentação é o seguinte: é um processo de dividir as mensagens em unidades menores. Então a segmentação, eu pego uma mensagem grande e divido ela em várias partes. E a multiplexação é o processo de eu usar uma mesma rede para transmitir vários tipos de comunicação ao mesmo tempo. Então eu segmento eles e transmito eles. Então, às vezes, no mesmo computador eu tenho diversos tipos de comunicação segmentados e multiplexados, ou seja, enviados todos juntos. Então eu tenho numa mesma rede aqui, ele está usando o exemplo de redes com duas pessoas diferentes. Os dados delas são segmentados e são usados numa mesma mídia de uma forma multiplexada. A segmentação de mensagens apresenta dois benefícios principais. Aumenta a velocidade, é possível enviar grande quantidade de dados pela rede sem vincular um link de comunicação, ou seja, eu não preciso ter um link dedicado para uma única mensagem, né? Eu posso ir mandando pacotinho por pacotinho menorzinho até chegar de um outro lado. E aumenta a eficiência, somente segmentos que não conseguem alcançar o destino precisam ser retransmitidos. Por quê? Porque imagina se eu mando um pacote inteiro, aí esse pacote chega lá e eu não consigo, ele tá corrompido. Eu tenho que enviar o grande pacotão de novo. Então eu tenho lá uma mensagem, um dado que é desse tamanho. Eu transmito ele inteiro. Quando ele chega aqui, ele está aqui com corrompido. Eu preciso reenviar ele todo. Agora, se eu pego ele, divido em vários pacotinhos menores e envio os pacotinhos um a um. E aí chega aqui, o 1 chegou bem, o 2 chegou bem, o 3
chegou corrompido. E o 4 chegou bem. Eu só vou pedir para retransmitir o 3, só o 3 que vai ser retransmitido para poder acertar isso aqui e eu conseguir montar meu pacotão, vamos dizer assim, né? Meu dado. Tá? Então ele aumenta a eficiência e aumenta a velocidade. O sequenciamento é importante nessa hora. Por quê? Porque se eu vou transmitir mensagens de destinos ou de aplicações diferentes, segmentadas e multiplexadas, eu preciso sequenciar. Então eu preciso saber qual é o pacote 1, qual é o 2, qual é o 3 aqui do destino A, né? Do destino A. E o destino B eu também preciso sequenciar 1, 2 e 3 para eu poder saber remontar quando chegar no meu destino final. Tá? O TCP é responsável por sequenciar e segmentar os indivíduos. Então o TCP funciona em qual camada? Na camada de transporte. Então a camada de transporte é responsável pelo sequenciamento, pela segmentação e pela multiplexação dos dados. E também pela retransmissão, caso necessário, né? Então a unidade de dados e protocolos. Um dado ele nasce como um dado, né? A PDU que a gente chama, ou o nome desse dado na minha rede, né? Ele vai mudando de acordo com o encapsulamento que ele vai receber. Então ele primeiro vira um dado. Aí esse dado ele é segmentado e vira um segmento, né? Então aqui na camada de transporte ele vira um segmento, tá? Na camada de dado ele é um dado, na camada de transporte ele é um segmento, na aplicação ele é um dado, no transporte ele é um segmento. Aí cada segmento, esse dado foi dividido em vários segmentos. Cada segmento vai ser empacotado num pacote IP na camada de redes ou na camada de internet. Cada pacote desse vai ser enquadrado num quadro da camada de acesso. E depois ele vai virar bit, para ter um fluxo de bits de transmissão de bits. Tá? Então não há uma convenção de nomenclatura universal para as PDUs. Neste curso, as PDUs são nomeadas de acordo com o protocolo TCP/IP. Então esse aqui são os nomes do TCP/IP. Pessoal, é importante a gente lembrar lembrar que a nossa prova de certificação é em inglês. Tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: o quadro é o frame, o pacote é o packet, o segmento é o segment e o dado é o data, tá? Porque quando você estiver prestando atenção numa pergunta na prova de certificação, você vai poder matar de qual camada aquela pergunta está se referindo só nisso aqui, ó. Se ela falar o segmento, você já sabe que é uma pergunta sobre TCP/IP, sobre a camada de transporte, sobre o TCP ou sobre o UDP. Né, que são os dois protocolos da camada de segmento. Aliás, é sobre o TCP, porque o UDP tem outro nome. Tá? Ele é segmento quando ele é TCP e ele é datagrama quando ele é UDP. Então, a gente vai, ao longo do curso, a gente vai falar sobre isso tudo. Não se preocupem. Tá? E aí o exemplo de encapsulamento. Né? O dado é encapsulado num segmento, o segmento num pacote, o pacote num frame que vira bit para ser transmitido pela rede. A gente já viu isso lá atrás, lá em cima, ó. Tá vendo? Então, ó, recebimento. Aí para desencapsular, ele recebe os bits, aí transforma os bits num quadro, desempacota o quadro no pacote, desempacota o pacote no segmento, depois junta todos os segmentos sequenciados e transforma aquilo num dado para poder entregar para a camada de aplicação. O acesso aos dados. Como é que funciona a questão de acesso aos dados? Né? Então aqui, endereços, tanto o link de dados quanto as camadas de rede usam endereços para entregar os dados na origem. Então a gente tem a camada de acesso à rede ou de link de dados, né? E a camada de rede, ou a camada de internet, que são camadas que são usadas para endereçar. Tá? Existem, na verdade, 3 tipos de endereços que são utilizados dentro da rede. A gente vai falar sobre o endereço de origem e destino da camada de rede, que é o IP. A gente vai falar sobre o endereço de origem e destino da camada enlace de dados, que é um endereço físico que vem crimpado na sua placa de rede, que é o endereço MAC. Ok?
que é o endereço MAC, no caso do modelo do protocolo Ethernet, tá? Que é o protocolo que é utilizado nas nossas redes. Tá? E existe um outro endereço ainda, que que é o número de portas do TCP ou UDP. Tá? Então são três endereços basicamente. Endereço IP, o primeiro endereço é o endereço MAC, o segundo endereço é o endereço IP e o terceiro endereço é o número de portas. A gente vai entender isso com calma ao longo do curso e algumas coisas a gente ainda vai ver hoje. Então, o endereço lógico da camada 3, a gente tem o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Né? Então, aqui ó, o pacote IP ele tem o endereço de origem e de destino, 192.168.1.10 é o endereço de destino, de origem, e 172.16.1.99 é o endereço IP de destino do servidor. Tá vendo? Ó? Servidor e PC1. Tá? Então ele é responsável por entregar fim a fim. Ele não muda a cada passo do caminho. Né? Ele é o mesmo endereço desde o início até o final. Ok? Né? E aí a gente vai falar, endereço IP contém duas partes, né? A gente tem a parte de rede do IPv4 ou o prefixo do IPv6, que determina qual rede aquele endereço faz parte, aquele equipamento faz parte. E a gente tem, né, aqui ó, cada LAN ou WAN terá a mesma parte de rede. E a gente tem a parte de host, que é o ID daquela interface, daquela máquina, né? Tanto o endereço de host ou o ID de interface, né? Que é a identificação daquela máquina especificamente dentro da rede. A gente vai ter uma aula só sobre IPv4 e uma só sobre IPv6, onde a gente vai ver a fundo a questão de endereçamento IP, tá? Então ele está me dizendo aqui, ó, que o PC1 está na rede 192.168.1 e o endereço dele dentro da rede é o 110. E o servidor TFTP é o endereço 192.168.1, endereço 9. E aí esses endereços eles têm os seus MACs, tá vendo? Ó? A e CC. Tá? Então a gente tem o MAC C e o MAC A. Como eu tô na mesma rede, eu não preciso do endereço IP. Eu com o MAC consigo me localizar. Então é um endereço que faz sentido somente dentro da rede local, porque quem usa esse endereço é o switch. Quem faz o controle desse endereço é o switch, tá? Então, ó, função do endereço da camada de link de dados é a mesma da rede IP, tá? Quando não, na verdade, ele dentro da mesma rede IP ele faz a função, ele tem a função de entregar da origem para o destino. Quando estão em redes IPs diferentes, aí eu preciso da rede do endereço IP, ok? Então, o endereço MAC são fisicamente incorporados a NIC, Ethernet, e são endereços locais. Então, o endereço MAC de origem será o do originador do link. E o endereço MAC de destino será sempre o mesmo link, no mesmo link de origem, mesmo que o destino final seja remoto. Então, o endereço MAC, o que acontece? Se eu precisar falar aqui, ó, se eu precisar falar, o PC1 precisa falar com o servidor web. Então, o endereço MAC, o endereço IP é o mesmo, 192.168.1.110. Endereço IP aqui é o mesmo, 172.16.1.99. Ele não vai mudar a hora nenhuma. Porém, o endereço MAC, ó, o primeiro endereço MAC que ele vai chegar é o do servidor do roteador. Por quê? Porque o switch só sabe entregar até aqui. Então, o switch vai colocar esse endereço e ele vai falar assim, ó, eu não sei chegar no endereço IP do servidor web. Como é que eu faço? Está em outra rede. Ah, quem sabe é o roteador 1. Então o PC vai colocar o endereço MAC de destino do roteador 1. E aí o switch vai saber entregar para o roteador 1. O roteador 1, por sua vez, vai olhar sua tabela de rotas e vai ver, opa, eu tenho uma rota para 172.16.1. Eu tenho uma rota para lá. Então o que eu vou fazer? Nessa rota, eu vou estar colocando o endereço MAC do destino
próximo dentro da mesma rede. Então esses três aqui estão na mesma rede, então ele encaminha para lá, ó. Então 192.168.1.1 vai até 172.16.1.1. E aí quando chega aqui, esse cara troca o endereço MAC de novo para o endereço MAC do servidor, porque eles estão na mesma rede, ó, 172.16.1, 172.16.1. E aí eles colocam. Tá, pessoal, isso aí é muito a grosso modo. A gente vai ter uma aula só sobre isso e eu vou explicar isso mais detalhadamente. Lembrando que essa é uma primeira aula, onde a gente está fazendo um resumão sobre algumas coisas, tá? O importante é vocês entenderem desde já um conceito muito importante, que o endereço MAC ele vai mudando a cada salto de rede, de roteamento, e o endereço IP permanece o mesmo. Ok? Permanece o mesmo. Aí você vai me perguntar, Alexandre, mas não faz NAT a rede? Ok, pessoal. A gente está descrevendo a regra do protocolo IP, como ele deveria funcionar. Lá na frente, quando a gente for falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do NAT. Ok? Mas por enquanto, o protocolo IP ele foi projetado para funcionar dessa maneira, fim a fim, para não precisar trocar para fazer o NAT para trocar o endereço. Ok? Então nesse início do curso, vamos trabalhar como se fosse fim a fim. Tá bom? Então já expliquei também a função do gateway padrão, como funciona, né? A questão do gateway padrão. Na verdade, a explicação desse slide de baixo eu dei em cima, né? E aí, ele na verdade, para cada salto ele tinha um slide diferente. Como eu falei, eu já expliquei aqui, ó. Ele está aqui nesse salto, ele acabou de receber aqui, mas ele vai encaminhar para esse cara aqui, ó, tá? Então, ó, endereços de enlace de dados, né? Como o endereço de link de dados é endereço local, ele terá uma origem e um destino para cada segmento ou salto da viagem para o destino. Então, para cada segmento, ele vai ter um endereço MAC diferente, ou um endereço de link de dados, porque nem sempre é o MAC, né? Eu tenho algumas tecnologias que funcionam entre os roteadores que não funcionam com a internet, é outro tipo de protocolo, tá? Então, ó, endereço MAC para o primeiro segmento é o MAC, é a origem da NIC do PC1 e o destino primeiro roteador, tá? Aí, a origem e o destino no próximo salto vai ser da NIC do roteador 1 para o roteador 2. Nesse link aqui, tá vendo? Nesse link aqui, ok? E aí, por final, somente aqui que eu vou colocar o endereço MAC das NICs desse roteador e do servidor. Mas o endereço de rede permanece o mesmo. Esse conceito que é importante, é fixado e é importante vocês entenderem, ok? Que sempre o endereço de rede é o mesmo endereço. E o endereço de local, né, que é o endereço de link de dados, né, o endereço de camada 2, ele vai alterando a cada salto do caminho, né? Observe que o pacote não é modificado, mas o quadro é alterado. Ou seja, o pacote é o mesmo, o quadro que altera, tá? Pessoal, esse era o assunto dessa aula de hoje. Não se esqueçam, façam seus exercícios, leiam o conteúdo, façam os exercícios, não percam o prazo das suas atividades, ok? Não percam o prazo das suas atividades. Façam todos os exercícios propostos no material lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Então vá lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem no NetAcad, entra no conteúdo, faz toda a leitura do capítulo, fazendo todos os exercícios propostos. Isso faz parte do seu curso, tá bom? Então é isso aí e um bom curso para vocês.